Saudações, Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 394. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com o Gibson e com a Ana. E aí, Gibson, você já falou que ia ser uma semana só de vitória, 6 pontos. Como é que é isso? Não foi, né? Não, eu errei no final. Eu tava explicando agora há pouco, eu errei no final. Se não fosse empate do nosso time, a gente teria sido uma semana de 6 pontos. Jogados no lixo, mas 6 pontos. Ué, o Kaká fez gol pro lado certo, a gente tem que olhar pro lado bom, né? Eu falei que ele ia fazer um gol essa semana lá, bicho. Meteu o gol lá. Aí, pro lado certo dessa vez. É isso então, meus amigos. Numa semana cheia de mais escândalos, né? Se é que possível, enfim. O Corinthians termina com um ponto ganho em 6 disputados aí, com esse gol do Kaká nos acréscimos aí, no apagar. E ainda depois o nosso adversário desperdiçou 2 ou 3 chances ali para conseguir a vitória, enfim, mas conseguimos esse pontinho. A situação dentro de campo tá ruim, fora de campo parece que tá pior ainda, se é que é possível, mas tá pior ainda. Vamos começar falando dessa partida, do jogo do meio da semana também, depois vamos entrar na parte fora de campo, a parte que eu acho que é mais complicada de resolver. Eu acho que a parte do campo tá ruim, mas eu acho que é mais fácil de resolver do que fora de campo. Então vamos começar falando dessa partida, já que ela acabou de acabar, né? A gente tá gravando agora às 7 horas, o jogo foi às 4. No Brasileiro temos apenas 8 pontos em 11 jogos. Uma vitória apenas, foi aquela vitória lá, sei lá, no século passado, aqueles gols do Wesley, enfim, contra o Fluminense, né? No ano, contra times da Série A, temos apenas uma vitória, justamente essa. São 13 jogos e apenas uma vitória contra times da Série A. Enfim, Ana, pelo que você viu em campo, o que você tá achando? A gente tá ferrado mesmo? Não, a gente tá ferrado mesmo, mas em campo, eu não vou falar que o Corinthians jogou mal hoje, né? Nós estamos falando da partida de hoje, né? Tá, na partida bom fazer de hoje, essa ressalva, porque anda do da semana. Exato. Na partida de hoje, o Corinthians não jogou mal. Foi um pouco inferior no cômputo geral ao Atlético Paranaense? Foi um pouco inferior no geral do Atlético Paranaense. Mas criou algumas chances, né? Não sofreu tanto quanto outras oportunidades. O Donelli apareceu, 2 defesas bonitas, mas não sofreu tanto, principalmente no primeiro tempo. Houve a falha no gol, mas criou, depois foi buscar um empate. Então, se você não tivesse todo o contexto do campeonato, um empate com o Atlético Paranaense fora de casa, nos acréscimos, não seria ruim. O problema é todo o resto do campeonato. O problema é não render sempre dessa maneira, porque se rendesse como jogou contra o Atlético Paranaense, contra times como o Atlético Goianiense, Juventude, né? Nós estaríamos numa melhor posição. Esse é o problema do Corinthians, é toda essa instabilidade que tem pra mim o time. E assim, apesar de eu falar que o Corinthians não jogou mal, eu realmente não vejo uma melhora do Corinthians na mão do Antônio Oliveira. Hoje até acho que ele tentou uma coisa interessante, mas já foi lá no finalzinho do jogo, mudar a tática no meio do jogo, jogar com 3 zagueiros, né? Mas pra mim ele sempre dá uma cagadinha em algum jogo importante, assim. No jogo contra o time da Vila Sônia, ele começou com o Moscardo. Porra, pra quê? Nunca mais começou com o Moscardo. Hoje voltou o Mosquito, colocou o Mosquito no lugar do Coronado, que é um dos melhores jogadores que nós temos na equipe. Se falar que o Coronado não tá aguentando, tudo bem. Mas ele inventa coisas que não dão certo, e aí ele tem que consertar no meio do caminho. Pra mim já tá me irritando isso. E você, Gibson, como é que você viu essa partida? Como é que você vê essa semana do Coringão aí? O Corinthians oscila de um jogo pro outro. Durante a semana foi um jogo ruim do time. Mas, de modo geral, a gente tem comentado aqui nas últimas semanas que, assim, o time tava ganhando casca, né? Mesmo quando ele não tava assim, jogando, porque o Corinthians tinha uma dificuldade absurda de fazer gols. A gente não consegue chutar na direção do gol. É uma coisa bizarra. Até cria finalizações, mas finaliza muito mal. Mas o time em si, ele tava aguerrido. É um time que tá com vontade de jogo, né?
Eu acho que quarta-feira foi uma exceção. Quarta-feira não, o time tá bem ruim, tá bem abaixo da crítica. Agora, a gente sabe assim, tipo, o Antônio Oliveira tem as limitações dele. Mas fora isso, assim, o elenco é muito curto, né, cara? A cobertura tá difícil pra cobrir no frio ali, né? Então você vê, a gente tá com jogadores aí que estão fora da Copa América, já faz falta, né? O Yuri Alberto, que era um baita de um bagre, né? Agora vem jogando bem, enfim, tá fazendo falta também, tá, enfim, tomou cartão. O Fagner, que enfim, oscila pra caramba, mas o Fagner também tá fazendo falta. O elenco é curto demais pra gente ter tanto desfalque assim. E a gente pegou esses desfalques ainda numa sequência de jogos mais pesada pra gente, né? Com times que estão lá na frente da tabela. Então, com exceção da porcada que a gente vai pegar daqui a uma semana e pouco, os outros times são times que estão ali mais embaixo, que estão disputando com a gente, ou seja, a programação são jogos mais, não vou dizer fáceis, porque nada tá fácil pro Corinthians ultimamente, mas jogos menos pesados do que tem sido, né, na teoria. A gente vai pegar 2 times que estão lá na frente, que é a porcada, e lá na penúltima rodada a gente pega o Bahia. Fora isso, a gente vai pegar tudo do meio da tabela pra trás, né? Então a maior parte desses jogos vão ser jogos de 6 pontos pra gente. Se a gente ganhar ali um joguinho que ganha ali, pô, já dá aquele saltinho na tabela, né? Então agora a hora de aproveitar é essa, né? Se a gente vai conseguir ou não, a ver. E Dudu, como é que você viu essa semana aí, logo depois dessa partida, esse empatinho aí no final que a gente conseguiu? Olha, depois dos 2 jogos que a gente fez contra o Atlético Goianiense, o clássico, eu via um vislumbre assim de uma melhora. Meio que caminhando, mas uma melhora. Fizemos uma partida horrível na quarta-feira. Horrível. Acho que uma das piores do ano, né? Mas pra falar da partida de hoje, eu achei... Vou muito no que a Ana falou, né? O Corinthians jogou um pouco menos que o Atlético Paranaense, mas criou chance. Acho que faltou finalização, eu acho que tá faltando confiança pro time pra arriscar chutar. E eu acho que depois o Corinthians acabou melhorando muito na função da mudança do esquema que a gente pede aqui, mas também na entrada de alguns jogadores que querem mostrar serviço. O Arthur quer mostrar serviço, o Matheus Araújo voltou a ter chance, quer mostrar serviço, né? Kaique, né? O Kaique entrou, sabe? Porque o Wesley não tá rendendo, eu acho que muito. O Mosquito hoje não foi bem. Mas eu acho que o Corinthians hoje também foi mal pelo esquema proposto. O Yuri Alberto nós sabíamos que não poderia jogar, ele põe o Pedro Raul. Pô, o Pedro Raul é alto, centroavante. É pra jogar bola na área. Não jogaram nenhuma bola na área. Aí quando tá o Yuri Alberto, eles cruzam todas na área. Eu senti um pouco o time meio confuso nesse aspecto. Pô, você tem um centroavantão lá, não arriscaram quase nenhum cruzamento. Aí quando tá o Yuri Alberto, que é menor, é mais brigador, tá, os caras cruzam todas as bolas. Mas do males o menor, né? O empate, mas o Corinthians precisa começar a ganhar. A nossa questão agora começa a virar sobrevivência. Não dá para um time como o Corinthians de 33 pontos no Campeonato Brasileiro ter 8. Independente dos adversários que pegou nessas 11 partidas. Mas é muito pouco ponto. Que nem eu mesmo falei aqui, o Corinthians precisa, para você almejar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, você tem que começar a pensar de 18, 19, 20 vitórias por aí. Nós temos uma em 11. É muito pouco para um time como o Corinthians, para quem quer até sobreviver no campeonato. Tá muito mal mesmo, Dudu. Tá muito mal mesmo. Eu acho que muitos jogadores do Corinthians, pela situação, a gente vive num looping, né, aqui no Corinthians. Assim, agora já estão falando de mandar o cara embora também, o Tonhão embora, o jogador não presta, o que tá melhor é o que tá no banco. E eu tô vendo muitos jogadores entrar nesse looping de novo, muitos tentarem fazer tudo sozinho. Então pega a bola, dribla 2 e não passa, e quer chutar logo, e enfim, quer resolver o jogo, quer resolver um lance. Tá faltando, enfim, isso vem muito da situação do clube dentro de campo e, claro, fora de campo também, né? A torcida revoltada, com razão, com tudo que tá acontecendo fora de campo. O Corinthians precisa de paz, né? E essa paz só vai chegar, enfim, fora de campo vai demorar muito para chegar. Dentro de campo só vai chegar com vitórias. E o Corinthians, essa semana, passou muito longe das vitórias, né? Muito longe. Acho que nas 2 partidas o Corinthians de verdade não mereceu ganhar em nenhuma. A gente pode falar em outras anteriores, quando o Tonhão chegou, sei lá o quê, perdeu uma ali que, mas podia ter ganho, deveria ter ganho, merecia ganhar, mas hoje, essa semana, não podemos falar isso, né? O Corinthians não merecia e não esteve nem perto de ganhar nenhuma das 2 partidas.
o futebol decaiu bastante. Eu acho que a situação fora de campo e a situação do campeonato pesaram para os jogadores essa semana, e eu espero que isso não aconteça no próximo, enfim, no decorrer do campeonato. E eu não sei se é o caso de se uma troca de treinador vai mudar o ânimo ou vai mudar a fase do time. O que você acha, Ana? Isso é que está sendo falado cada vez mais sobre o Tonhão, e eu falei lá atrás, né, no começo desse mês de junho, que era um mês decisivo para o Tonhão, que vinha se segurando pelas Copas, né? Pelo desempenho na Copa do Brasil, pelo desempenho na Sul-Americana, que aí realmente ele merece elogios, mas no Brasileiro ele vinha muito mal. E esse mês, só de jogos com o Brasileiro, e o mês que vem também é assim, né? Ele tinha que mostrar alguma coisa e a gente não conseguiu. E agora já estão falando em troca de treinador. Como é que você está vendo isso aí, Ana? Eu pensaria numa troca de técnico, sim, porque eu não vejo evolução nesse time com o Antônio Oliveira, né? A gente tem criado, mas não tem colocado para dentro. A gente não tem um sistema defensivo confiável, né? A gente toma gols em quase todas as partidas que a gente joga. Assim, eu não continuaria com ele. Eu acho que seria uma hora boa para trocar. Para mim, eu sempre acho que ele tá querendo inventar alguma coisa e tudo que ele inventa dá errado. Mas eu acredito que vá pelo menos até o Cuiabá, que é o grande amigo aí do Antônio Oliveira. Vamos ver se eles vão salvar aí a pele do Antônio Oliveira e não cai. Mas, assim, o que eu ouvi hoje na rádio quando chegando se não perder hoje, não cai hoje. Se perder do Cuiabá, cai. Se não perder do Cuiabá e do Atlético Paranaense, se perder do time de Verde, cai. Então, quer dizer, só resta saber a data, praticamente, né? Que vai cair, em algum momento vai cair. E Gibson, você acha justo isso? Ele chegou, o time já... O elenco já montado, ele pegou o time vindo mal do Mano Menezes, muito mal, né? O Mano Menezes contra times até piores do que a gente tem enfrentado no Brasileiro. Deu um ânimo no time, a gente quase classificou no Paulista, e enfim. E agora que tá chegando a janela, que ele vai poder indicar... Não sei se o Corinthians vai contratar os jogadores que ele vai indicar. Mas agora que tá chegando a vez dele tentar arrumar um pouco o elenco, ele vai ser espirrado. Você acha justo isso? Eu não acho nem... Não vou nem falar sobre justiça, porque assim... Futebol nunca é justo. Ainda mais com essas coisas administrativas, né? Ele precisa espiar alguém. O presidente do clube não vai se demitir, né? Eles não podem terminar o contrato dos jogadores. Deveríamos terminar o contrato do Pedro Raul, por exemplo, manda embora, mas não vai. Vai sobrar pra quê? Pro treinador. Ele fez o 7º jogo hoje, até, desculpa, viu, Gibson? Ele fez o 7º jogo, Pedro Raul. Então, né? Mas vai sobrar pro treinador, sempre sobra pro treinador aqui no Brasil. E com raras exceções, o cara não consegue nunca fazer um ciclo, né? O cara não tá ali quando, no final do ano pra já, enfim, fazer a pré-temporada, pra já indicar as contratações, pensando no time que ele, do jeito que ele gosta de jogar com o time, o que falta na visão dele. Ele chegou ali pra pagar um incêndio chamado Mano Menezes, que por sua vez chegou pra pagar outro incêndio que tava antes e assim sucessivamente, né? Então assim, eu gostaria muito de ver o que ele poderia indicar agora nesse meio de ano, enfim, o que também o time vai poder trazer. Agora, eu não sei, eu não vejo quem colocar no lugar dele. A gente vai querer trazer um cara de nome? Que cara de nome tá disponível que a gente vai conseguir arrancar de onde ele tá pra vir treinar o Corinthians? Não vai, né? Acho que vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que é enxugar gelo demitir o Antônio nessa altura do campeonato. Eu deixaria pelo menos, ele faria as contratações agora no meio do ano, pelo menos fazer o primeiro turno do campeonato. Se ele tivesse mal nas Copas também, enfim, tivesse eliminado da Copa do Brasil, aí não tinha o que discutir, o cara tá indo mal nos 3 campeonatos. Agora, por enquanto ele tá indo mal em um campeonato, que aliás é o campeonato mais difícil dos 3, né? Mas enfim, eu aguardaria pra ver. Eu pagaria pra ver até a virada do turno. E aí você, Dudu, como é que você tá vendo a situação do Tonhão aí, esse balança do Tonhão aí? Você tá de que lado? Torcendo pra cair ou para não cair? Sobre o Antônio Oliveira, eu não gostaria que ele caísse, mas eu não tô vendo mais essa evolução. Eu acho que com tudo que aconteceu, volto a falar, o Corinthians fez partidas boas contra o Atlético Goianiense e no clássico contra o time do Jardim Leonor. Se tivesse vencido esses 2 jogos, eram 4 pontos a mais, acho que ele teria um pouco mais de sossego, pelo menos até o próximo clássico. Mas quando fica nisso, fica complicado. Ele também tem uma certa culpa por não mudar o esquema, por escalar sempre os mesmos jogadores, né? Agora o Corinthians
tá muito refém do que tá acontecendo extra-campo. A gente sabe que influencia dentro de campo. Eu não gostaria que ele caísse agora, mas eu não vejo muito futuro para ele. Até porque, quando abre a janela, se vierem os tais reforços que ele quer, faltam de 4 a 5 jogos. E eu acredito que a diretoria, com tudo isso, não vão esperar esses 4 jogos. Né? Pode haver o 5º jogo aí, que seria contra o Vasco, dependendo da data. Mas é muito tempo. Apesar de não ser tanto tempo para o dia 10 de julho, mas são mais 4 jogos. É muito ponto. Para quem quase não tem ponto no campeonato, não sei se consegue esperar. Não dá, o Corinthians precisa começar a ganhar. É o que tem para hoje, é o que vai ter pelo menos até 10 de julho. Agora, o Tonhão precisa começar a fazer o time ganhar. Mas nesses 2 jogos, o Corinthians foi muito abaixo, assim, muito abaixo para quem precisa pontuar. Enfim, eu falei lá no começo do mês, eu acho que ele tem até o fim do mês. O mês não chegou ainda no final, tô esperando o jogo contra o CEI Mundial para ter uma ideia melhor se é o caso de mandá-lo embora ou não. Nesse momento eu não mandaria, tentaria, claro, segurá-lo para ver se esses reforços... E se o presidente tá falando a verdade, né? O presidente Augusto Melo, se ele sabe que ele não vai trazer reforço coisa nenhuma, aí é outra história, né? Aí é outra história, tá enganando todo mundo. Mas enfim, para tentar ter alguma montagem de elenco, vou colocar entre aspas aí, muitas aspas, né? Porque a gente sabe que essa janela do meio do ano pra gente é pior. Acho que seria interessante dar essa chance pro Tonhão. Eu vejo que os jogadores gostam muito do Tonhão. Ao contrário do que acontecia com o Mano Menezes, ao contrário do que acontecia com o Fernando Lázaro, que eles falavam que gostavam, mas em campo não mostravam vontade nenhuma. Com o Tonhão, eu acho que eles parece que gostam do Tonhão, e eu vejo em campo o time jogar, assim, garra não tem faltado para esse time, na minha opinião. Às vezes falta qualidade técnica, falta paciência, falta experiência para muitos jogadores, falta tempo de clube também para muitos deles, né? Esse elenco foi a boa parte dele foi refeito, né? Saíram muitos jogadores no final do ano passado. Então, e esse momento específico, como o Gibson falou, muito dos desfalques, o Corinthians está sofrendo mais. Então eu acho que valeria a pena segurar, apostar no trabalho do Antônio Oliveira, porque ele tem o elenco também na mão. Agora, tem que começar a ganhar, tem que começar a trazer, isso tem que começar a virar resultado. Na quarta-feira aí temos um jogo até teoricamente mais tranquilo em casa. Enfim, é mais um desafio aí que a gente vai ter. E a gente não pode deixar de falar, Ana, do Donelli, né? O Donelli, que essa semana recebeu aí suas chances, porque oficialmente é porque o Carlos Miguel estava com o 3º amarelo no primeiro jogo e nessa segunda partida sentindo o tornozelo. Mas a gente sabe que é a negociação dele toda e tal. E muito provavelmente o Carlos Miguel não volta a jogar com a camisa do Corinthians. Aliás, até o Tonhão fez uma declaração. Que não volta a jogar. Ele já falou na entrevista coletiva de hoje que o Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. Isso ele já deixou bem claro, né? O titular é o Donelli. Ele não quis responder sobre uma contratação de um novo goleiro nessa janela, né? Ele falou que isso é uma coisa que ele vai conversar internamente, que ele não vai responder sobre a janela. Mas a gente tem que apoiar o Donelli, né? Nós tínhamos 2 goleiros que nos davam confiança, mas confiança porque a gente não conhecia verdadeiramente eles, né? Confiança dentro do campo. Quando eles tiveram que mostrar fora do campo, não mostraram tanta confiança assim no Corinthians. Agora nós temos que respeitar o 3º goleiro que tá aí, o Donelli. Acho que o Felipe Longo também é um grande goleiro, né? Pode ser uma disputa ali. O Donelli tem vindo bem. Não vi ele culpado em nenhum dos gols que o Corinthians sofreu. Fez algumas defesas importantes. Eu acho que ele tem uma dificuldade, a mesma dificuldade que o Cássio tinha. Ele não sai debaixo do gol. Ele não sai nas bolas, né? Mas eu acho que é o que a gente tem. O Donelli, por enquanto, das opções que eu vejo de contratação, eu prefiro ficar com o Donelli. Santos, Tadeu. Eu ainda prefiro o Donelli, que não vamos ficar gastando dinheiro à toa. E você, Gibson, como é que você viu o desempenho do garoto aí, que acabou sendo eleito pela Irmandade Corintiana craque da partida nos 2 jogos aí da semana? Nos 2 jogos, né? Eu acho que ele entrou, ele tá com vontade. A oportunidade da vida dele. Não acho ele um goleiro tão bom quanto o Carlos Miguel, por exemplo. Até, enfim, pelo tamanho, pela velocidade, enfim. O Carlos Miguel era uma coisa fora da curva. Mas, cara, por enquanto tá jogando a contento.
sabe assim? Eu sei que ele tem fama de chamar gol, mas ó, até agora tá com o meu total apoio. Tem que avaliar agora, enfim, melhor. Se vai contratar alguém. Eu acho que a cagada é contratar no desespero. Eu acho que se é pra. A gente tá contratando muito mal faz muito tempo. E com pouco dinheiro pra fazer isso. Então, se é pra contratar, vamos contratar, tipo, direito. Com um pouco mais de calma. Deixa o Donelli jogar. Ele tá jogando bem, né? Não tá comprometendo. Então, assim, por mim ele fica aí por um bom tempo ali. E você, Dudu, como é que tu viu o desempenho do nosso ex-terceiro goleiro? Eu gosto do Donelli. É óbvio que não dá pra comparar ele com o Cássio e nem com o Carlos Miguel. E eu também falo que, assim, chama gol porque normalmente as partidas que ele jogou, ele acabou tomando os golaços. Ele jogou aquele clássico lá em Barueri, que a gente tomou 3. E depois ele fez um outro clássico na Neoquímica Arena, mas também foi um dia que choveu pra caramba, foi complicado. E eu achei assim que ele mesmo estando muito tempo parado, ele entrou bem nas duas partidas. Eu entendo que dos goleiros que falaram, o Tadeu eu não quero. O Santos eu sei que tem aquela experiência, jogou Olimpíada, tem 34 anos, ele não ficou no banco no Fortaleza nem na partida do meio de semana e não tá no banco hoje. Mas caso fosse para contratar um goleiro nesse exemplo do Santos, eu acho que não é para fazer loucura. É tipo assim, ó, é um contrato de 1 ano e meio, é algo assim para ver. Não adianta ficar dando 4, 5 anos também. Contrato até pela questão financeira. Eu entendo que às vezes um goleiro experiente passa mais essa segurança. Mas o Donelli teve 2 oportunidades, foi muito bem e foi o que eu falei, são pelo menos mais 4 ou 5 jogos que vai ser ele no gol. Se ele começar a corresponder nessas partidas que nem nessas 2 anteriores, eu acho que aí ele vai tomar conta por um momento e vai ser ele o goleiro do Corinthians até o Corinthians ficar numa situação mais confortável na tabela. Se o Corinthians não continuar bem na tabela, talvez sobre e aí no desespero, que eu acho errado, contrate um goleiro mais experiente. Mas torcer pro Donelli continuar bem nessas 4, 5 partidas, porque ele é bom goleiro. Espero que essa fama que eu mesmo falei que ele ia chamar gol caia por terra, porque a gente tá precisando. Precisa apostar na base, precisa apostar no terrão. Estamos precisando e nessas horas o terrão sempre salva a gente. Eu acho que se é pra apostar num desses jogadores que estão sendo falados aí, eu também não apostaria não pra contratação, assim. Eu acho que tem que... Enfim, honestamente, o cara que o Corinthians teria uma aceitação da torcida era o Walter, né? Se o Corinthians fosse atrás do Walter e trouxesse o Walter sacaneando, mas não pode também, porque ele também já deve ter estourado as partidas pelo Cuiabá, que vai estar ali na Neoquímica Arena no meio da semana, inclusive. Esse era o cara. Os outros... não vejo motivo para trazer, para substituir o Donelli. Se tiver uma outra estrela em ascensão aí, provavelmente tá com um contrato bem amarrado, né? Ao contrário da nossa. Então vai ser difícil trazer. Então, aposta no Donelli. E essa situação toda com o Carlos Miguel, enfim, tudo... A situação toda muito ruim, mal administrada. Do Willian Bundão de novo fazendo um contrato terrível que prejudica o Corinthians de novo, assim, de novo. É um absurdo. Como é que esse cara... Ele devia ser expulso do clube, né? Devia ser expulso do conselho, de tudo que for. Como é que... Ele tinha que... O conselho tinha que exigir que ele viesse a público explicar por que diabos você aceitou que a multa diminuísse de uma hora para outra desse valor, em mais de 90%. Ele tinha que vir a público explicar por que ele fez essa merda. Enfim, o nosso futuro é o Donelli, pelo menos até a próxima janela. E vamos pro fora do campo, né? As confusões do Coringão. Teve protesto lá da Gaviões, mas vamos começar falando desses prints de WhatsApp que apareceram aí, que o Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola, foi o primeiro a falar, né? Que implicando um dirigente corintiano, ele não falou o nome do dirigente a princípio, depois... Enfim, deixa eu passar um trecho do Nicola que estava nas redes aí, pra ele explicar um pouco melhor o que estava na mão dele ali, né? Recebi uma troca de mensagens via WhatsApp de Alex Cassundé, o intermediário da negociação entre Corinthians e Vaidebet. O Alex Cassundé se comunica com um dirigente corintiano, que eu vou preservar o nome enquanto termino de fazer as investigações. É possível perceber o Alex perguntando em que conta manda o dinheiro que recebeu do Corinthians pela comissão. Essa pessoa do Corinthians, que eu ainda não vou divulgar enquanto eu termino essas apurações, indica a Nelway Soluções Integradas, que é aquela empresa laranja que foi descoberta pelo blog do Juca. A conversa é encerrada pelo Alex com as seguintes mensagens: valeu, chefe,
tem muita coisa ainda, RS. Tá aí o Nicola, no nosso canal aqui, falando um pouco da situação toda. Enfim, eu acho que é melhor passar a resposta do Augusto de Mello, né? O Augusto respondeu dizendo que tá entrando na justiça, dizendo que é fake e tudo mais. Ele falou isso lá no protesto da Gaviões. Enfim, vou passar o trecho do Augusto também respondendo essa acusação que apareceu aí com o Nicola, né? Vamos dar uma palavra pro Augusto. Isso já tá na justiça, assim que saiu isso. Corri pra delegacia, fiz um BO. Essas pessoas que printaram, usaram a minha família, gente. Tá mexendo com a minha família. Não tá mexendo comigo. Mexe comigo, não mexe com a minha família. Assim como vocês não querem que mexa com nenhum filho de vocês. Então mexe comigo, não mexe com a minha família. Foram mexer com a minha filha, com a minha família. Já tem um BO, já tá feito, nós estamos indo atrás. Doa quem doer, vai pagar, gente. E isso é um meio de que eles estão manchando a nossa imagem para tentar prejudicar, não deixar a gente trabalhar. Olha que ponto. Tudo isso que está saindo é fake, nós vamos provar isso. Tá, eu não entendi a menção da filha dele, da família dele. Posso falar? Pode, Por por que favor. ele falou a filha dele? Porque esses prints de WhatsApp vinha um número. Só que esse número era de uma loja da filha do Augusto, de biquínis, de roupas de praia. Que essa loja fica dentro de umas arenas de beach sport que o Augusto é sócio. Então é por isso que ele tá falando da filha dele, porque o número printado é da loja da filha dele. E só para explicar também, esses prints não surgiram na investigação policial que está em andamento. Eles surgiram, enfim, vários jornalistas receberam esses prints. O Nicola foi o primeiro que eu lembro, que eu saiba, foi o primeiro que divulgou. Eu ouvi muitos dizerem que não divulgaram porque acharam estranho e não tiveram comprovação de que era alguma coisa real. O Nicola mesmo está falando que preservando o nome ali no trecho que a gente passou. Como eu mostrei o trecho do Augusto, ele está falando que é fake. Me pareceu fake desde o início também, porque é um print muito óbvio, assim. Ele dá o caso inteiro, resolve o caso. É tipo o Scooby-Doo ali. Resolvi o caso completamente aqui. Resolvi o caso aqui magicamente com um print. Então, me parece meio um print simples, né? Sei lá, 2 trocas de mensagem ali que resolve o caso completamente de uma maneira espetaculosa. Me parece improvável que seja isso. Mas como é que você viu isso aí, Gibson? Como é que você está vendo essa situação toda aí? De novo, o Corinthians envolvido em mais escândalos aí. Eu fui caçar esses prints e, assim, me pareceu bem fake também, pra dizer a verdade. Hoje em dia, assim, o que não falta é programinha, aplicativo de celular pra você criar esses prints de WhatsApp, enfim. Vamos dizer que os diálogos engraçados pra fazer brincadeira, fazer meme, enfim. Me parece ser uma bobagem. Assim, eu acho que se ele tivesse alguma coisa a ver com isso, a última coisa que ele faria seria fazer um boletim de ocorrência na delegacia, né? Porque, vai averiguar isso aí, vai averiguar o que vai me pegar. Tipo, enfim, eu acho uma idiotice. Então, assim, eu acho que isso aí deve ser boato de internet, alguém fez lá um negócio, jogou na rede, aí cai na rede e vira realidade. Agora, não quer dizer que não tem ninguém do clube metido nessa história da MyBet. Não tô dizendo isso também, enfim. Embora o papo que tá rolando, enfim, entre os delegados, que tá averiguando, é que, por enquanto, o Corinthians é vítima dessa história. Inclusive, estão suspeitando dos sites de aposta, deles estarem lavando dinheiro. Enfim, a ser acompanhado, desenrolado essa história. Mas esses prints aí me parecem bem fakes, viu? Eu fico com receio de que isso seja mais das diversas armadilhas que o próprio Augusto caiu. Eu volto a falar aqui, o Corinthians parece que tá num campo minado. E o Augusto tá indo nas minas. Ele tá caindo em tudo que foi plantado. Eu até falei um pouco aqui que ele tinha que vir falar, se expor mais, dar esses recados, falar, o patrocínio saiu, mas nós estamos indo atrás desse, eu não consegui essa semana, mas tô... Ele precisa se expor nesse sentido. Ele tem que tentar concluir isso o quanto antes. Porque a imagem dele e a imagem do Corinthians que estão sendo prejudicadas. Precisa ser mais presente nesse sentido de tentar resolver, mostrar, querer ser mais participativo, ir com o advogado, ir na polícia, pegar todas essas provas, mostrar essas provas, porque senão a gente vai ficar à mercê dos prints. Olha, eu olhando os prints, pra mim parecem falsos, tá? Que nem o Gibson falou. Assim, jurar por Deus, eu acho que fariam, mesmo parecendo Scooby-Doo, mas parece falso, né? Mas não duvido de nada desta diretoria, né? Então, assim, parece falso? Parece falso. Na minha opinião, que não é, eu discordo um pouco do Dudu, eu acho que neste caso ele fez o correto. No mesmo dia, ele foi lá e fez o BO. Que eu acho que é o que ele pode fazer.
Eu não vejo muito como ele conseguir apressar a investigação da polícia, né? É a polícia que tem que investigar e soltar a versão oficial. Infelizmente, eu acho que enquanto a polícia não resolver isso, nós vamos ficar à mercê dos prints, não vai ter jeito. Ele tem que trabalhar. Então tá, vai de bet saiu? Ok, eu já fechei com tal. O Corinthians tá precisando de dinheiro? Cadê o contrato com a televisão? E agora ele tá fazendo redução ali de danos. Vai jogando, mas ele tem que trabalhar mais. Né? Nós não estamos numa situação confortável. Ele tem que arranjar dinheiro para conseguir os reforços na janela, porque senão nós vamos cair. Então, assim, acho legal, ele foi lá, falou com a torcida e tal, mas eu gostaria que ele estivesse trabalhando. E outra coisa, quando você é presidente do Corinthians, né, é como ser presidente do Brasil. Você vai sofrer ataque de tudo quanto é jeito. Essa é a minha opinião. Não adianta ele ficar bravinho. Ele vai sofrer ataque de tudo quanto é jeito. Que isso não pode ser normalizado, né, Ana? E a gente lembra que na outra administração, apesar de acontecer vários escândalos, não acontecia tantos assim, e ele tá toda hora tendo que se desculpar. E eu acho que nesse momento ele fez o certo, ele aproveitou ali um protesto e chegou e falou. Talvez se não tivesse protesto ele não tinha falado também, né? Enfim. Mas aproveitou, falou, foi firme. Na semana que teve a coisa do laranja, faltou essa firmeza, faltou essa vontade de tirar as coisas a limpo, que como ele mostrou agora, nesse trecho que eu passei agora do vídeo. Faltou firmeza no caso do Carlos Miguel também, né? Ele errou também, ele errou. Também, concordo com você. Eu não gosto muito do Rubão, mas ele falou, como é que você coloca um jogador de titular sem olhar o contrato dele? Colocar de titular e capitão do time? Sim, não, sem dúvida. O Augusto também, enfim, como eu falei, teve esse protesto da Gaviões, foi sexta-feira, né? Sexta-feira, lá no Parque São Jorge, enfim. Eu achei interessante que não teve notícia de violência, nada disso, foi um protesto pacífico, mas com muita cantoria, muito xingamento, tudo mais. O Augusto foi lá, falou, eu vou passar um trecho aqui do que ele falou para Gaviões, fora essa situação toda dos prints aí, do WhatsApp. Tinha outras tantas coisas para falar e ele foi lá e falou também da administração dele. Passar mais um trechinho aqui do Augusto lá com a Gaviões. Eu preciso da ajuda de vocês, cara. Precisa parar com essa porra que tá acontecendo aqui dentro. Das pessoas jogarem contra, assim que tá acontecendo nas mídias, cara. Tá na hora de parar com isso e os corintianos se unir para tirar dessa situação. A gente sempre se uniu para tirar o Corinthians dessa situação. E dessa vez vocês têm um cara que briga por vocês, gente. Não querem deixar a gente arrumar o Corinthians, porque eles querem poder. A não ser que vocês queiram que eles voltem, e vocês podem ter certeza, se a gente não arrumar isso aqui, eles voltam e vendem o Corinthians. Se é isso que vocês querem, beleza, gente. Felizmente apareceu a gente que venceu a eleição. E não vamos vender o Corinthians. O Corinthians é nosso, é de nós corintianos. Vocês mesmo aí, o presidente está tentando fazer um sistema para que a gente ajude a pagar essas dívidas. Nós tínhamos uma composição política que acabou. Agora a caneta é minha, como eu falei. Se eu errar daqui para frente, eu erro pela minha caneta. E nós estamos mudando tudo. Vai ter uma revolução aqui dentro, vocês podem ter certeza. São só 5 meses, porra. Me dá um tempo. Na janela vem 4 jogadores para jogar, 4 jogadores titulares. Pode ter certeza. Tá aí o Augusto garantindo que vão chegar 4 jogadores para jogar titulares. Nessa entrevista ele também falou, nessa manifestação, pronunciamento, sei lá o quê, ele também falou que fechou o tal do CEO. Pelo que falaram, foi a Ernst Young sugeriu a contratação de um CEO e ele falou que fechou, que tá fechado, enfim. Como é que você viu essa desabafo aí do Augusto Gibson? Olha, esse desabafo é ele tentando apagar um dos tantos incêndios que acontecem diariamente no clube, né? Ele tá sob uma pressão violenta, a base de apoio dele deu uma bela esmilinguada, perdeu muitas chapas ali que apoiavam ele. A oposição fica querendo articular o tempo inteiro o impeachment dele. Eu acho que assim, tipo, eu gostaria muito que ele estivesse falando sério de trazer 4 jogadores de linha pra jogar na linha. Eu acho que precisa até demais, mas 4 já daria uns... se for os caras certos, claro, né? Assim, tem que pesquisar os caras certos pra trazer. Não é porque o dinheiro tá escasso. A ver quem que vai chegar mesmo, quem que não vai chegar. E pelo que eu tô acompanhando, enfim, daquelas negociações, porque a janela não abriu oficialmente, mas já tem muita negociação sendo feita ali, né, de fundo. A gente já andou tomando uns tocos aí, né? De alguns jogadores que a gente tinha interesse, sei lá, o Cruzeiro pegou, não sei quem pegou. Ou seja, estamos tomando toco, né? Aí vai chegar, quando abrir a janela, magicamente vão achar 4 titulares. É uma promessa que me soa um tanto quanto pesada, né?
Eu preferia até que, em vez de ele falar, vamos contratar 4 titulares, você fala, vamos contratar meia dúzia de caras pra compor o elenco. Pode ser mais útil pro time do que vamos trazer 4 caras. Porque é uma promessa meio difícil de cumprir, dada a posição financeira do clube, né? Assim, pra mim, ele jogou pra torcida, literalmente, né? Já que ele tava no meio da torcida. Da onde vai arranjar o dinheiro, né? Nós não temos patrocínio, nós não fechamos com TV, da onde vai arranjar dinheiro? E assim, precisa, muitas vezes, ele ter apoio político, né? Porque, por exemplo, só entre ontem e hoje, né, teve a entrevista da doutora Ana, né, que é a chefe do departamento médico, falando sobre a contratação do Palácio, né? Que não foram respeitados os preceitos de contratação da FIFA, que não fizeram ressonância, não viram que o jogador tinha uma lesão crônica, erraram na hora da primeira recuperação dele e agora nós estamos sem um jogador até 2025. O próprio time dele joga contra ele, né? Outra coisa, não é do time dele, não é, mas saiu o Danilo e falou que nenhum dos 40 contratados pela base no Augusto passou pelo crivo dele. Então, quer dizer, cada vez fica pior, né? Não tem escapatória. Ele vai ter que lidar com bomba de tudo quanto é lado. O que falta é ação. Vão trazer os 4, é o que o Gibson falou, nós já tomamos um monte de toco. Magicamente vai aparecer os 4. E não vai adiantar, por exemplo, nada contra, mas não adianta trazer mais 4 coronados. Ah, porque jogava na Arábia, não joga há 30 dias. Tem que trazer gente pra vir jogar mesmo. E se um dos titulares que ele tá falando é o Santos, a gente também já começa mal, já começa a desacreditar no que ele fala. Vou muito do que a Ana falou, ele jogou pra torcida, literalmente, que nem ela comentou. Eu vejo que ele tá atrelado com o Antônio Oliveira. Ele entrou na base do desespero. Ele tá falando o que precisa ser falado, mas ele precisa agir. Sobre os jogadores, depende do que são 4 jogadores pra jogar. A gente pode brincar aqui e falar, tá vindo Vinícius Júnior, sou Messi, não sei o que, pá, vai jogar. Ou a gente pode estar falando do Santos, do Dudu, do Vitória, do Pulgar do Ceará e um outro. Eles vão acabar jogando. Eu já falei isso semana passada, a Ana e eu falamos agora, ele precisa trabalhar, ele precisa mostrar alguma coisa pra gente, precisa ter alguma receita para que a gente tenha alguma esperança nessa janela. Que é o mesmo discurso que o Antônio tá falando. Não, precisa chegar os jogadores, tá? Enfim, pelo menos agora ele tá falando que o erro vai ser só dele da caneta. Ótimo, porque agora a gente sabe que vai ser só culpa dele. Eu acho que as declarações dele no meio da torcida ali, realmente, enfim, eu já comentei isso, né? O discurso dele tem esse populismo e tal, e ali no meio dos torcedores até funciona, né? Os torcedores ficam mais animados e vem um líder ali. E tá faltando, na verdade, outra parte disso, que é o conteúdo, né? Enfim, jogou promessas ali, falou do CEO, que estão falando agora que é esse Fred Luz, né? Que ele trabalhou nos Urubus Cariocas, lá atrás, em 2013, na reconstrução. E a gente vai, se realmente fecharam com ele, se ele for anunciado, a gente vai trazer mais informações sobre o Fred Luz. E falou desses jogadores e a janela tá perto, mas tá longe, né? Até lá a gente vai ver se ele vai cumprir essas promessas ou não, né? Ana, e como é que foram as brabas essa semana? Essa semana nós tivemos o jogo na sexta-feira, né? Contra o Pinda, né? Foi um jogo, primeiro tempo com o time reserva, foi meio complicado, né? Acabamos fazendo um gol de pênalti, levando um gol na sequência. Mas no segundo tempo, com a entrada das titulares, né? O Corinthians voltou ao prumo e ganhou de 4-1, né? Não sei se foi 4 ou 5, agora eu me perdi, acho que foi 4. Mas o desempenho... Sim. Foi 5, né? O desempenho continua... assim, o desempenho do masculino e do feminino estão bons? Não. O resultado do feminino vem, no masculino não vem. Essa é a diferença, entendeu? Continua tendo desempenho ruim, continua tendo o técnico muito criticado, continua a crítica por que a Isabela joga de lateral direito, sendo que nós temos 3 laterais direitos. Toda a crítica continua, mas como a gente tem um time acima da média, elas ganham. Nesse campeonato paulista nós estamos em segundo, né, atrás do Santos só por 1 gol de diferença, é saldo de gols. O número de pontos é o mesmo, é saldo de gols a diferença. E o Corinthians essa semana então só joga dia 28 agora contra o time da Vila Sônia. É o único jogo que a gente vai ter essa semana aí.
O Piscinato continua sendo bombardeado, mas continua assim como o Tonhão. Segue firme lá. Enfim. E os jogos dessa semana do masculino, né? Na quarta-feira a gente joga contra o Cuiabá, ex-time do Raniel, ex-time do Tonhão. Quarta-feira, 8 da noite, na Neoquímica Arena. E o jogo estava marcado para sábado, mas foi remarcado para segunda-feira, porque vai ter um evento, né? Vai ter um show no estádio, enfim, deles lá fora de casa, né? Segunda-feira, 1º de julho, 8 da noite também. Vamos falar bastante desse jogo do Cuiabá. O jogo contra o Sem Mundial a gente vai falar na semana que vem, domingo, porque a gente já vai fazer o podcast um dia antes da partida, né? Como é que você tá vendo essa partida contra o Cuiabá, Gibson? É vitória ou vitória, né? Partida de 6 pontos, né? O Cuiabá tá logo ali fora da zona de rebaixamento, tá exatamente 3 pontos na nossa frente. Ou seja, se a gente ganha esse jogo, a gente empata ali com eles, a gente vai ficar atrás, acho que nos critérios de empate, que eles têm maior número de vitórias. Mas enfim, sai da zona de rebaixamento e dá um saltinho. Nessa altura do campeonato, 3 pontos faz uma diferença brutal na classificação, né? Ficar, assim, Cuiabá é jogo pra ganhar ou ganhar, né? E a gente espera que o Tonhão, como foi técnico dos caras, conhece o elenco, vai saber, enfim, se arvorar pra cima deles, jogando em casa ainda, né? Então, assim, cara, se esse jogo a gente não ganhar, cara, aí cabeças vão rolar no clube, eu vou dizer isso. É isso, Ana. Se não ganhar, se for empate, você acha que já vai rolar a cabeça? Empate? Empate pra mim é ridículo, né? Desculpa, não dá mais. Agora, pra mim, empate já cai todo mundo. Desde que quem falou que tá com a caneta na mão já assina a demissão. Eu não vejo outra saída. Se ele entrar com sangue no olho, se ele entrar pra ganhar, tem que sair um monte de gente ali mesmo e começar tudo zero. Cuiabá, ou vive, ou morte é o resto do demissão pra todo mundo. Quem tá com a caneta na mão já assina. Embora ano passado a gente empatou com o Cuiabá em casa, né? É complicado. Corinthians tem dessas. Aí não tem jeito, cara. Tem que ganhar. Pode ser gol. Vou falar aqui, já falei isso do Cássio, do Carlos Miguel. Pode ser 1-0 o gol do Donelli, mas a gente precisa ganhar, cara. Precisa ganhar. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Se possível, que seja 2-0, né? Ajuda, questão de saldo. No primeiro cara. tempo. No primeiro tempo. Não adianta. Tem que ganhar. Se não conseguir ganhar do Cuiabá, obrigado, Antônio. Obrigado. Tchau, porque segunda-feira vai ser complicadíssimo. Então, se não ganhar do Cuiabá, vai embora já. Já pula o jogo de segunda, a gente já fala no domingo da outra partida e pronto. Nós estamos ficar expert de jogar jogo contra o time verde sem técnico. Eu achei muito engraçado, o Gibson falou assim, não, porque eu acho que no critério de número de vitórias, né, tipo, qualquer um vai ganhar da gente no critério do número de vitórias. Pois é. Só o time que perdeu da gente, né? Exato, mas é capaz de ganhar da gente no critério do número de vitórias. Não, o único time que tem menos vitórias também que a gente agora é o Fluminense. É o único time. Só nós e eles tem uma vitória. O resto, todo mundo já ganhou mais. Na verdade, o Fluminense achou que estava jogando o Campeonato Brasileiro de Master. Esse foi um erro de interpretação, nossa. A gente jogou de Master ano passado, né? Exato. Meus amigos, quarta-feira é ganhar ou ganhar. Tem que só lembrar todo mundo aqui que tá assistindo a gente, que vai ouvir a gente, né, depois durante a semana, que Corinthians é um modo de vida, um sofrimento é um modo de vida. Então, assim, aperte os cintos, o piloto sumir e vambora, velho. O ano tá aí, vamos, né? Assim, a gente reclama, a gente chora, mas, bicho, alguém aqui vai desistir? Não vai. Então, vamos que vamos. Não, se é pra falar isso, eu pensei que o Gibson fosse falar, só pra lembrar nossos ouvintes aí, é que em outubro nós estamos fazendo o Halloween, né, com os 31 piores jogadores, e não é nenhum do atual elenco, tá? Mas se bobear, do jeito que o time tá, a gente pode mudar e colocar os atuais do atual elenco, porque tá complicado, viu? É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 394, mas não sem antes o meu amigo Dudu lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, vamos lá. Lembrando que a gente tá sempre ao vivo no YouTube e no Twitter ou X, mas também temos o SoundCloud, o iTunes, o Deezer, Spotify, o Instagram, o Telegram e o TikTok, todos como Irmandade Corintiana, com PH, por favor. E o Facebook. Só no Twitter ou X, que é Irmandade Timão.
Que foi, Gibson? E o Facebook também, faltou o Facebook. O Facebook, estamos no Facebook, ajuda, estamos com página nova lá, toda semana tem uma página nova nossa lá, o Zuckerberg não ajuda nós, mas segue lá nós no Facebook também. E Ana, semana que vem estamos de volta. Domingo, 7h, para comentar mais notícias bombásticas do Corinthians. Sempre tem, né? Sempre tem notícias. A fofoca corintiana, né? E também fazendo essa prévia do jogo de segunda-feira, importantíssimo, contra o 100 comemorar Mundial. os 3 pontos de quarta, porra. Espero que sim, Gibson. Não fala. Espero que sim, Gibson. Espero que sim. É isso então, muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês na semana que vem pra gente falar mais do Coringão. Valeu e vai Corinthians! Vai Corinthians. E a Albânia, meus amigos, vai classificar ou não vai? Vai classificar. Acho que não. A Albânia e a Geórgia. Teoricamente ela pega o mais difícil agora, né? Então. Mas talvez a Espanha joga com o time B, aí dá pra ganhar. Sou obrigado a dizer que não vi nenhum jogo ainda.